Eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu tive que aderir à modinha de segurar o microfone assim, não deixar na lapela, porque está tendo obra no meu prédio, uma obra sem fim, que não termina nunca. Deu uma melhorada, mas ainda tem bastante barulho, então segurar o microfone assim bem perto da boca ajuda. Então vamos fazer parte da trend do microfoninho. E hoje eu queria compartilhar com vocês os livros que eu quero ler em 2026. Eu já fiz um shorts mostrando 5 calhamaços que eu quero ler. Eu vou deixar aqui nos cards, porque eu sou ruim de ler calhamaço, sabe? Todo mundo acha que eu leio muito, mas não é bem assim. Às vezes eu leio 5 livros pequenos e não leio metade de um livro grande. Não sei, me bloqueia. Eu fico, ai, vai demorar e acabo deixando o livro de lado. Então, se você quer saber os 5 calhamaços que eu quero ler, com certeza, ainda esse ano, veja aqui o short. Nesse vídeo eu vou comentar outras leituras e vai estar dividido em partes. Eu vou botar minutagem porque eu quero trazer 2 tipos de livros. O primeiro é os livros que fazem parte do meu desafio 40 antes dos 40, que são 40 livros para ler antes de fazer 40 anos. Eu fiz esse vídeo, vou deixar nos cards também para você, em que eu compartilho 40 leituras que eu quero fazer antes de completar 40 anos. Eu acho que eu fiz esse vídeo quando eu estava já perto de fazer 36, né? Então eu tinha ali um pouco mais de 4 anos, e esse ano eu faço 39. Já está chegando os 40 anos, né? A gente está em fevereiro e eu vou fazer 40 anos não, vou fazer 39 anos em agosto desse ano e 40 anos em agosto do ano que vem. Então, vamos ver o que eu vou conseguir ler, porque provavelmente eu não vou conseguir ler tudo. Você pode conferir o vídeo original, né, lançando o desafio em que eu digo todos os livros que eu li, e aqui eu vou atualizar aqueles que eu já li e aqueles que eu pretendo ler esse ano. Vocês vão ver que a matemática não bate, que vai ter livro, vai ficar muito livro para o ano que vem, provavelmente eu não vou ler todos, mas vou seguir com o desafio, né, vendo o que eu consigo realizar aí até agosto de 2027. E outra parte desse vídeo é os livros que não estão nesse desafio dos 40 antes 40, nem fazem parte dos 5 calhamaços, que eu também vou querer ler. Então a gente tem aqui alguns conteúdos para você, todos associados nesse vídeo. Tem os shorts com os 5 calhamaços, tem o vídeo original dos 40 antes dos 40, a parte que se inicia agora, em que eu atualizo o desafio dos 40 antes dos 40, e no final eu vou comentar outros livros que não estão em desafio nenhum, mas que eu quero ler esse ano. Então vamos começar. Aqui eu tenho o Moleskine da Cícero, e aqui eu tenho o meu diário de leitura. Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais largo e menor, né? Normalmente eu não uso livro assim, mas eu vi, achei tão bonitinho. Ele tem uns detalhes dourados, tá vendo? E eu achei lindo. Então, esse é o meu diário de leitura, agora do início do ano. Um diário de leitura não é suficiente para eu ficar o ano inteiro. Geralmente, um diário de leitura dura 7, 8 meses, depende do quanto eu escrevo, né? Então, eu comecei ele em dezembro e com certeza usarei outro esse ano. Mas peguei ele aqui para ver a minha lista do desafio. Então vamos lá, o que é que eu já li para o desafio? Eu já li O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, 2001, que eu gostei bastante, 2001, Odisseia no Espaço, que eu esqueci agora o nome do autor, que não é ruim, mas todo mundo fala que esse livro é incrível, maravilhoso, e eu achei de um livro bom, normal, ok. Li E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, li no final do ano passado, e é muito divertido. Eu gosto muito dos livros da Agatha Christie, tem aqueles que são legais e tem aqueles que são muito divertidos, porque eu gosto muito de quebra-cabeça. Quebra-cabeça, o quebra-cabeça normal de montar, mas coisas que sejam puzzles, desafios, né, adivinhações, e o livro dela meio que mistura tudo isso com literatura. Então, eu gostei muito. Li Capitães da Areia no ano retrasado. Eu gostei, também é um livro que as pessoas falam muito, muito bem. Eu não achei essa Coca-Cola toda, usando a expressão antiga, né? Não achei essa Coca-Cola toda, mas eu entendo porque as pessoas gostam. Li o 15, de Raquel de Queiroz, gostei bastante. Li Madame Bovary no primeiro ano desse desafio e amei. A Madame Bovary é uma personagem incrível, fascinante, e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Li Macunaíma, de Mário de Andrade, que é considerado um livro muito importante da literatura brasileira, e não gostei. E dessa vez eu não gostei
E confesso que eu ainda não fiquei muito convencida da relevância desse livro, não. Não sei. Entre muitas questões aí que eu não quero me alongar. O Jorge Amado eu entendo. O Capitães da Areia eu entendo a relevância da obra. Né? Não gostei tanto, mas eu entendo. Agora, o Macunaíma, sei não. Opiniões polêmicas. Li Robson Crusoe, amei, gostei muito, é muito legal. E foi isso, gente. Então eu só li 3, 6, 7, 8 livros de 40. Então, como vocês podem ver, eu tenho menos de 2 anos e ainda faltam 32 livros, que obviamente eu não vou conseguir ler, porque no meio desse bololô tem calhamaços também. Então, 2 calhamaços que eu citei lá no vídeo, que estão aqui no desafio, é a Ilíada e o Grande Sertão Veredas, que fazem parte desse desafio, também estão no desafio dos calhamaços. Agora, eu trouxe 7 livros que estão, com certeza, na minha perspectiva de ler ainda esse ano. Então, como disse, tem 32 que eu ainda não li, mas eu quero, né, ler pelo menos esses 7. Eu vou seguir com o projeto lendo o que der, né? E aí no final, em agosto do ano que vem, a gente faz o saldo geral do que é que eu entreguei e do que é que eu não entreguei. Bom, tá nessa lista, eu quero muito ler esse ano, O Quarto de Despejo. Esse aqui eu leio com certeza, da Carolina Maria de Jesus, né? É uma obra assim, muito importante da nossa literatura e eu quero ler esse ano. Eu comecei a ler e quero terminar porque tá nessa lista. Duna, tá ainda aqui marcado. Eu assisti os filmes. Era um livro que eu ouvi todo mundo falar bem. Assim, é um livro incrível, maravilhoso, melhor que Senhor dos Anéis. Aí eu vi o filme e fiquei assim, tá, vou ler. E aí comecei a ler e eu achei um pouco chato. Mas eu quero terminar, tá lá no desafio, como eu já li quase metade, eu quero terminar. Um livro que também eu tô assim, quero ler com certeza esse ano. Comecei, mas eu tipo, tô nas 3 primeiras páginas, então vou começar de novo. É Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu já li dele Noites Brancas, né, que é fininho para conhecer a escrita dele. Já entendi um pouco como é a escrita dele, de parágrafos imensos. Mas eu quero conhecer essa obra dele, que é uma das suas principais obras, né? Todo mundo comenta que é um livro maravilhoso, então quero ler. Além de Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa, que está lá nos calhamaços, eu quero ler Sagarana. Eu só li uma novela do Guimarães Rosa. Esse livro aqui é um livro de novelas e contos, né? O primeiro, inclusive, é uma novela que é bem extensa, tem umas 90 páginas, que é O Burrinho Pedrez. Eu comecei a ler a história do Burrinho Pedrez, mas é uma novela, então tá aqui, ainda não terminei, tô no começo, que é o Burrinho Sete Douros. Tô gostando bastante. Aqui ainda não é assim o auge daquele estilo de escrita do Guimarães Rosa, que a gente vai ver lá no Grande Sertão Veredas, mas eu estou encarando como uma preparação, uma ambientação. E um livro que está lá na minha lista, que eu quero ler inteiro, do início ao fim, e eu estou fazendo isso já há alguns anos e ainda não terminei, é a Bíblia. Então, eu estou aqui, estou nos profetas, estou no profeta Isaías, e depois dos profetas vem o Novo Testamento, cartas e Apocalipse, que eu já li. Eu fiz um processo de leitura diferente. Eu li primeiro os evangelhos, depois eu reli os evangelhos com o restante dos livros do Novo Testamento, e aí fui para o começo, né? Então eu estou de novo nessa leitura, e eu sei que quando eu passar dos profetas vai ser rápido. Mas, por enquanto, né, tá aqui. Esse aqui, eu não sei se eu consigo ler esse ano, mas com certeza eu tenho que ler antes dos 40, porque pelo amor de Deus. Tem alguns outros livros do desafio que pode ser que eu leia esse ano, né? Eu quero também muito ler A Desobediência Civil, que eu não tenho na forma de livro físico, eu tenho em e-book. E eu quero muito ler, porque também é um livro curto, eu acho que eu consigo dar conta esse ano. E outros livros que talvez eu consiga ler, mas vai depender de muitas coisas, inclusive a minha rotina. Eu estou gravando esse vídeo dia 30 de janeiro, vai ao ar em fevereiro, né? Ainda tem algumas coisas em aberto em relação à minha rotina. Então, não posso garantir muitas leituras, por isso que são poucos livros que eu estou escolhendo. Mas, quem sabe? Então, se inscreva aí no canal para ficar acompanhando. E antes da gente encerrar esse vídeo, ainda falta outra parte que eu mencionei, que são outros livros que não estão em nenhum desafio específico, mas que eu quero ler esse ano. Tem 2 livros que eu vi naquelas feirinhas de livro que eu achei bem bestinha, mas bem interessante.
que são 24 horas tipo 24 horas no Egito, 24 horas na Mesopotâmia. Eu só conseguiria comprar 2, então eu escolhi 24 horas na Atenas Antiga e 24 horas na Roma Antiga. Eu estou muito interessada, né, nessa... Eu sempre gostei, desde o início do curso, nessa parte da literatura clássica, mas nem sempre eu tive tempo de me dedicar, porque de fato não era meu foco principal. Era o interesse, mas não era o foco principal. Então, agora que eu terminei a graduação de letras, né, e meio que estabilizei mais ou menos a minha rotina de trabalho, eu quero ter tempo de me dedicar. Lá nos calhamaços, né, tem a Ilíada, acho que eu também botei a Metamorfose de Ovídio. Então, vão ter algumas leituras aqui ao longo do ano dessa linha de literatura clássica, né, da Grécia e Roma Antiga. Mas, além daqueles, que são 2 calhamaços gigantes, eu vou me comprometer só com esses 2, porque além deles não serem muito grossos, né, são livros relativamente finos, eu imagino que seja uma leitura muito tranquila, assim, pelo que eu dei uma olhada, aquela leitura rapidinha. Além disso, eu comprei esse livro pensando em ler na hora que eu comprei, ano passado, e acabei não lendo, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, de Diogo Bersito. É literatura contemporânea brasileira. E me interessou, assim, também foi nessa mesma feirinha, né? Tava baratinho. Eu comprei e disse, um livro fininho, vou ler rapidinho. Eu quero ler mais coisas de literatura contemporânea brasileira. Eu acho que vai ser uma leitura legal. E tá aqui o livro parado, então quero ler. E na minha área, assim, de vida profissional, tem algumas leituras que eu quero fazer. 4 livros que não são bem de trabalho, mas são livros que vão me ajudar a trabalhar melhor. Um é esse aqui, Círculo de Leitura e Letramento Literário, do Rio do Cosson. Também olhei, um livro bem simples, deve ser relativamente rápida a leitura, mas eu trabalho dando aula não só de português, mas de literatura também. Eu faço leitura com os meus alunos, meio que em formato de clube de leitura, então eu espero que isso aqui me ajude a ter alguns insights de como fazer funcionar melhor, né? Já funciona bem, mas nunca é demais você ter acesso a novas ideias, novas estratégias, você pode sempre aprimorar sua metodologia de trabalho. Nessa mesma linha, tem esse livro aqui, que eu li um capítulo só na faculdade, eu quero ler ele todo, que é Estratégias de Leitura, de Isabel Soler. Como o nome já diz, é estratégia de leitura, então, diferente desse aqui, que ele foca na leitura literária, esse aqui é para todos os tipos de leitura, né? Então, leitura de gêneros textuais, leituras que acontecem em sala de aula. Inclusive, esse aqui eu estou pensando em fazer uma leitura compartilhada com vocês. Tem professor que me acompanha? Me digam aqui nos comentários se você é professor ou estudante de alguma licenciatura, né? Porque eu estou pensando em fazer uma leitura compartilhada, igual eu fiz do livro Linguística Cognitiva, esqueci o nome dela, mas eu fui lendo e fazendo lives comentando capítulo a capítulo do livro. Então, se vocês tiverem interesse, me digam que a gente pode combinar. Até porque não são muitos capítulos, deixa eu ver aqui. São só 8 capítulos, então seriam 8 encontros. Mas vamos ver. Agora, 2 que não são diretamente ligados à prática de sala de aula, mas que interferem na minha formação como professora, mas também como leitora e estudante, que é esse aqui, Para Ler como um Escritor, de Francine Prose, né? Isso aqui é para minha vida de leitora, estratégia de leitura, mas certamente eu me formando enquanto leitora, eu conseguirei formar melhor os meus alunos, né? E também como estudante, porque eu não quero deixar de ser estudante. E o último livro é esse aqui, Teorias Contemporâneas da Aprendizagem, do Knud Lewis, que é um compilado, né? Essas cores aqui são os autores de cada um dos capítulos. Então, cada autor escreveu um capítulo, quem leva o nome, na verdade, é um organizador, e são, como o nome já diz, as teorias mais contemporâneas, né? Modelos mais contemporâneos para explicar a metodologia do funcionamento da aprendizagem, né? Como a gente aprende. Vê que são poucos, mas são muitos, né? Um pouquinho de cada coisa. Eu tenho leituras de vários tipos, né? Leitura de literatura, de teoria literária, de estratégia de ensino, de tudo um pouco. Me conte aqui nos comentários qual livro você não pode deixar de ler esse ano. Não, desse ano não basta, porque tem livros aqui
Tô olhando aqui para a pilha do lado e tem livros aqui, por exemplo, a Ilíada. Eu li a Odisseia no primeiro semestre de letras, 2018.2. E desde 2018.2 eu digo que eu vou ler a Ilíada. Ainda não li. E tem livros que são mais recentes, né? Como Eu Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, que era um livro que eu não tinha um interesse prévio, apareceu, eu comprei, mas é esses que ficam encalhados na estante, né? Então quero resolver e quero ler logo. Então me diga aí um livro que não pode passar de 2026 para você ler. Aproveita que já vai parar aí para digitar o seu comentário e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Não se esquece de clicar em gostei para mim. Um beijo e até a próxima. Tchau!